Olá, tudo bem? Estou de volta porque recebi um vídeo e eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o depoimento de um policial civil, Leonel Radi, policial civil de Porto Alegre, que está na elite da Polícia Civil porque trabalha no departamento de homicídios, que é o departamento que reúne os policiais que pegam no pesado, aqueles que vão para a rua, aqueles que investigam, enfrentam o crime e assim mais de perto, mais próximo, enfim, aqueles que são mais vocacionados para a investigação. Veja o que ele disse de Jair Bolsonaro. O depoimento foi divulgado depois que Jair Bolsonaro deu uma declaração em apoio aos policiais militares condenados pelo massacre de Carajás. Um depoimento absurdo em que ele condenou os que morreram e defendeu os policiais, os que morreram no massacre, e defendeu os policiais que cometeram o massacre. Veja o que diz o policial Leonel Radi. Meu nome é Leonel Radi, eu sou agente da Polícia Civil e eu li uma matéria agora sobre o Bolsonaro, mais uma dos absurdos, né? Mais uns absurdos que ele fala. Ele falou agora, ele foi lá em Eldorado dos Carajás e fez uma homenagem aos PMs que foram presos pelo homicídio de 19 trabalhadores, né, no Movimento Sem Terra. Ontem também ele deu uma declaração dizendo que para acabar com os homicídios tem que se tratar a bala essas situações. Então é uma situação muito complicada, sabe, para quem é policial ter que escutar esse tipo de situação. Eu vou dizer quem eu sou, porque eu já tô de saco cheio, sabe, de tu argumentar as coisas e virem pessoas que não são da polícia ou até mesmo da polícia querer te enquadrar, dizer que tu não sabe nada, que tu é um policial de gabinete. Nada contra. Eu acho um baita preconceito com quem é policial de gabinete, né, que digamos o pessoal que faz cartório, que é extremamente importante para a polícia, mas essas pessoas elas acham que elas têm o direito de menosprezar os policiais. Mas eu vou me apresentar antes para já me colocar mais ou menos quem eu sou dentro da instituição. Então eu sou lotado agora, atualmente estou lotado na primeira delegacia de homicídios de proteção e proteção à pessoa aqui de Porto Alegre, na divisão de homicídios. Sou operador tático Escorpião 25 da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, né? Tá aqui a prova, tá? Fidelidade e honra. Então eu quero falar diretamente aí. Não sei se vai chegar para esse babaca do Bolsonaro, mas é o seguinte, ó. Essa conversa de que tem que liberar o homicídio, tá, para combater o homicídio é a maior demagogia, a maior mentira que alguém pode dizer, né, no momento em que o Brasil está vivendo essa crise da segurança pública, que ele como deputado, ele como político, durante 30 anos que mamou na teta, nunca fez uma lei para a polícia, nunca apoiou a polícia. Tá? Os policiais até o ano passado, até hoje, os policiais do Rio Grande do Sul receberam seu salário atrasado, tá? Ontem. Hoje é dia 14. Nós deveríamos ter recebido até, né, o final do mês passado. A gente está recebendo no dia 14, às vezes no dia 20. A gente já fez paralisações no Rio Grande do Sul, existiram paralisações no Espírito Santo, paralisações no Rio de Janeiro, que é o estado desse embusteiro chamado Bolsonaro. E ele foi incapaz de fazer uma crítica aos governadores, uma crítica aos políticos que colocaram, né, que estão pagando atrasado os servidores públicos e os policiais, tá? Ele foi incapaz de participar de qualquer manifestação da categoria, foi incapaz de apresentar qualquer lei, deixou de enviar para o Rio de Janeiro 5 milhões do gabinete dele, que ele deveria ter enviado para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, e ele não fez, para agora ficar fazendo esse discurso que é favorável aos PMs lá do Pará, tá, que fizeram aquela atrocidade com o Sem Terra. Entende? Ele consegue pegar um massacre, um erro de diversos policiais, porque policiais são seres humanos, não são infalíveis, né? E policiais miseráveis que estavam combatendo outros miseráveis. Você pode odiar o MST, pode achar um movimento canalha, o que tu quiser, mas nada justifica um homicídio. Nada justifica um homicídio numa situação que não é de legítima defesa. Por isso existe o choque,
por isso existe escudo, por isso existe bala de borracha, por isso existe o choque, a máquina, o taser, né, o spark, o gás. É para isso que existe, não é para pegar uma arma de repetição e sair fuzilando pessoas armadas com foice, pau e pedra. Né? Não estou dizendo que no MST só tem pessoas que são honestas, só trabalhadores, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não é proporcional. E esses policiais foram julgados por um júri, né? Um júri formado por 7 cidadãos, 7 pessoas, né, que decidiram que não tem nenhuma vinculação com a justiça, nenhuma vinculação com as instituições, e decidiram que de fato, e os vídeos são claros, é um fato que já está consolidado como um erro, como um equívoco. E me dói porque são policiais miseráveis que acabaram matando outros miseráveis, sabe-se lá por qual objetivo. Aí vem um candidato querendo, num populismo imbecil, querer dizer, então, que agora esses policiais são coitados, não sei o quê. Por que ele não fez nenhuma lei que favorecesse os policiais, ou o plano de carreira, ou alguma questão salarial, né? Policiais que ganham mal, que passam dificuldade, que não têm assessoria jurídica quando precisam. Aí vem agora, na época de eleição, dizer que fala pela polícia. Um embusteiro, um professor de educação física que vai lá querer pagar apoio e não consegue pagar meio apoio. Aí vem pagar de milico. Um cara que saiu pela porta dos fundos do exército para ser político profissional, empregou a família inteira. Nepotismo, né? Não os filhos dele eleitos, que são os doentes, que eu não consigo entender. Eu falo da família da ex-mulher, que botou a ex-mulher para trabalhar nos gabinetes, botou para trabalhar o irmão, que era funcionário fantasma, botou para trabalhar o marido, o pai da ex-mulher dele. E agora ele vem na época da eleição falar que vai armar todo mundo, que tem que matar todo mundo. E vai lá fazer teatro para os policiais. Onde é que ele estava quando os policiais estavam sem salário e estão ainda? Onde é que ele estava, né, no momento de que as pessoas, os policiais do Rio de Janeiro estavam pedindo comida nos supermercados ali para doações? Aí ele estava quieto. Não falou um ai para aqueles governadores lá, nada. Agora ele vem querer ganhar em cima da polícia num fato que foi um erro, que já foi condenado, que já está, né, consolidado. Aí ele quer dizer que o governo dele vai ser para os empresários e para os latifundiários. Ele quer o quê? Ele quer matança no campo. Ele quer uma polícia que trabalhe como jagunços, que ganhe mal de pessoas ignorantes, para ele poder dominar e deixar essas pessoas, né, que mataram a Dorothy Stang, como se todos os latifundiários fossem honestos, todos os mega empresários fossem honestos. E eu quero ver daí, quando esse povo estiver passando fome, com o governo de um canalha desses, e for se manifestar, o que ele vai fazer? Ele vai autorizar que a polícia use munição de verdade, letal, para matar trabalhador, que está reivindicando o seu direito, é isso? E daí os policiais que reivindicarem os seus direitos, porque como ele vai ser um governo liberal, que aquele Guedes lá, que ele acha que vai ser ministro ministro da economia dele, que é um ultraliberal, que vai querer acabar com a estabilidade do servidor público, que vai arrebentar com os policiais, arrebentar com a aposentadoria dos policiais, que esse canalha do Bolsonaro já defendeu que as mulheres têm que ter uma redução na licença maternidade, inclusive as policiais. Um canalha desse vai botar um ministro da economia liberal, que vai arrebentar os servidores públicos e os policiais, votou a favor do congelamento dos gastos de segurança por 20 anos, né? Ele votou a favor dos gastos em segurança pública pelos próximos 20 anos. E aí um canalha desses quer dizer que, achando que simplesmente porque ele está defendendo que bandido bom é bandido morto e que a polícia tem que matar, que ele tá, e os policiais acham que ele é favorável à polícia. É um canalha, oportunista, criminoso, apologista de crime. Tem que ser punido. Me admira os policiais apoiarem um cara desse que nunca fez nada para a polícia, nada. E fala em nome da segurança pública, porque ele pega o medo, ele pega uma situação realmente complicada, as pessoas estão cansadas de ser roubadas, as pessoas estão cansadas de ter uma arma apontada para si, as pessoas estão cansadas, as pessoas têm medo, realmente. É um problema, a segurança pública é um problema, mas não se resolve com esse tipo de solução imbecil, covarde, demagógica, de quem nunca fez nada até hoje para resolver esse problema. E agora vai nos lugares para querer apoio dos latifundiários, vai nos lugares para querer apoio dos grandes empresários, e quer utilizar a polícia, quer utilizar a segurança pública como sua força bruta contra os mais fracos,
para se colocar um projeto dos ricos ganharem e os policiais continuarem ganhando mal, não se aposentando, tem um plano de carreira falido. É isso que um canalha desses quer. E tem a cara de pau de falar que foi certo matar 19 pessoas, independente de quem sejam. São 19 seres humanos que não eram criminosos, que estavam batalhando, certo ou errado, se tu concorda ou não, tanto faz, mas que foram executados e foram julgados por um tribunal do júri. E um canalha desses não pode vir, um cara que é candidato a presidente, não pode vir falar isso. Aí ele quer botar mais ministros na STF para que aprove tudo o que ele quiser e para que todos os índices de corrupção, os aliados dele, como Eduardo Cunha, como o Marcos Silva, aquele pastor estuprador que ele apoiava, tá? Que esses caras fiquem numa boa e possam fazer os seus conchavos. Então é isso, esse canalha do Bolsonaro tem que responder pelas coisas que ele tem feito e as apologias ao crime e parar de se esconder. Esse covarde embusteiro. Obrigado. Você tem que partir para uma privatização. Tem estatais, não tem nem que ser privatizadas, tem que ser extintas. Se eu não me engano, são 148 estatais no Brasil que servem apenas de cabide de emprego. Então isso tem que ser mudado. Afinal de contas, né, o Estado tem que interferir o mínimo possível na economia. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. E ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É hora de unir, não de desunir. Vamos nos unir todos nós, cidadãos comuns da nossa terra, que estivemos até agora observando a história. Vamos nós mesmos fazer a nossa história. Vamos unir, portanto, rua com rua, bairro com bairro, cidade com cidade, estado com estado, todos falando a mesma língua, a língua de uma grande nação, próspera e rica, que será a maior nação do mundo no século XXI. É preciso mudar toda a concepção política atual, a fim de que se possa revigorar, fortalecer, engrandecer e salvar nossa pátria. Você tem que partir para uma privatização. Tem estatais, não tem nem que ser privatizadas, tem que ser extintas. Se eu não me engano, são 148 estatais no Brasil que servem apenas de cabide de emprego. Então isso tem que ser mudado. Afinal de contas, né, o Estado tem que interferir o mínimo possível na economia. Quando se fala que os fatores externos são importantes para a economia, para a população e para os destinos do Brasil, a gente vê o que acaba de ocorrer na Argentina. Implodiu a economia neoliberal do ultraneoliberal presidente Maurício Macri. Veja o que aconteceu nesta notícia aqui do Estadão de há pouco. BC da Argentina volta a aumentar juros e taxa básica vai a 40%. 40% de juros, imaginem que loucura. E isso depois de ter gastado, em apenas uma semana, 4 bilhões de dólares para segurar o dólar.
Bom, se tratasse de um governo de esquerda, a mídia já estaria no encalço pedindo o golpe militar, a intervenção militar nos Estados Unidos. Mas eis que quem é que está agora inspirando o governo Macri? O Domingos Cavallo, aquele homem do Corralito. E os argentinos novamente se veem diante da perspectiva de uma nova quebra. Aquele Corralito que em 2001 sequestrou todas as economias dos argentinos, desde a poupança até a conta corrente, e deixou o país engolfar na sua pior crise. Mas vamos examinar essa notícia do Estadão de agora a pouco, para termos uma ideia da loucura em que se meteu esse governo Macri. Olha aqui. O Banco Central da Argentina elevou nesta sexta-feira sua taxa básica de juros de 33,25% para 40% ao ano. A instituição havia aumentado os juros ontem, poucos dias após ter elevado a taxa na última sexta-feira em 3 pontos percentuais, com o objetivo de frear um quadro de maior demanda por dólares e desvalorização do peso. Assim, em uma semana, a taxa subiu 12,75 pontos percentuais. Antes do início das medidas, estava em 27,25%. E agora, e os perigos para os brasileiros, para o Brasil como um todo, que há dias vem também lidando com esse problema do aumento do dólar, que ameaça chegar aos R$4. A própria notícia do Estadão é bem esclarecedora quando diz: dificilmente o caos que se vê no mercado argentino pode gerar um impacto maior para outros mercados. A notícia dizendo: a única exceção, e mesmo assim de efeitos muito pequenos, levando em conta o quadro atual, seria sobre o Brasil, avaliou um operador da City Londrina. Continua o tal do operador da City Londrina. Além do mais, temos visto uma volatilidade cambial em todo o mundo. Isso não é um problema apenas para o Banco Central argentino, ainda que a situação por lá pareça um pouco mais fora de controle. E o Macri, o santo Macri, para a mídia brasileira, no início do governo, convidou os argentinos a não poupar em dólares, que é um hábito lá daquele país de quase secular. Ele pediu que todos eles investissem em peso e confiassem na sua política, que traria os investimentos estrangeiros. O velho papo dos neoliberais, e que sempre faz o país definhar, o país implodir, como é o caso agora da pobre Argentina. Porque la Argentina va a volver a recibir inversiones, empezando por los argentinos, que como les decía, van a sacar su manguito bajo el colchón, y van a ponerse a trabajar y esto se va a encadenar y vamos a poder decir, como nos gastaba Pepe Mujica, cuando decía estamos embuchados de dólares, y los argentinos tienen problemas con los dólares, y es verdad, en el mundo sobran los dólares. Hoy que nos encontramos frente a todos los títulos, en cuanto portal usted ponga la mirada sobre lo que el Banco Central tuvo que invertir nuevamente para sostener el precio del dólar, cuando los adictos están hablando de 4.000 y pico de millones de dólares apenas en una semana, está demostrado que no pueden con el dólar, pero además que se traicionan hasta en sus más profundas convicciones. Porque esto no es una flotación libre. Si tienen que salir a jugar 4.000 y pico de millones, la verdad del dólar no es ni siquiera 20.85 como picó en la jornada de hoy.